Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está no Boteco dos Illuminati, estamos aqui nesse feriadão e nós vamos conversar hoje sobre pedras, cristais e todas essas coisas minerais que, na verdade, a gente estava procurando há muito tempo e estava difícil de arrumar alguém sério para vir aqui conversar. Quer dizer, tinha muita gente para falar, mas tinha pouca gente que sabia do que estava falando, né? Mas hoje isso mudou e hoje no Boteco a gente vai conversar sobre cristais e pedras e gemas e o reino mineral. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Hoje a gente vai aprender como ativar o crânio de cristal para aprender conhecimentos da Atlântida. Eu vou bater em você, mano. Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? É, na minha época de faculdade, quando eu tinha aula de geologia, né, eu tinha um professor não, todos os meus professores de geologia falavam: pedra não existe, o que existe é rocha e mineral. Hoje, finalmente, temos um especialista para trazer essas informações para a gente e eu tirar as minhas anotações da época de faculdade para conversar. E dos nossos reinos da bruxaria, André Correa. Saudações, seres humanos, um assunto muito interessante. Hoje eu quero descobrir duas coisas: se são pedras ou são aerolitos, e se eu preciso dar banho nos meus cristais e deixar tomar banho de lua para energizá-los. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbanwa para quem está no Brasil, konnichiwa se estiver vendo isso em outro horário. Eu estou com voz de pato hoje porque eu estou gripado, mas vamos lá. Eu quero saber que tipo de espíritos eu vejo em cada tipo de cristal e quais cristais eu posso e qual eu não posso deixar no sol. E diretamente do Música do Quadrivium, Joel. Bom, não podia ser diferente. Eu tenho muito interesse em saber a relação da geometria das gemas com o mundo dos sons, o mundo da música. Eu sei que ele sabe muito a respeito disso e vamos ouvir dele hoje, hein? Eu sei que tem aqueles instrumentos de cristal maravilhoso que você põe água ou passa o dedo assim e faz sons fantásticos, né? Também. E saindo das profundezas do Morte Súbita, Tiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Prazer imenso estar aqui com vocês. O André me confessou que, na verdade, tem outra coisa que ele quer saber também, que é sobre os segredos das Ioni Eggs, né? Como é que usa, como é que funciona, onde é que encaixa. E se eu já posso tirar ela? Quando já pode tirar. Mas, enfim, estamos aqui hoje com Pedro Pavan, que é o fantástico, 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 fantástico criador do Círculo de Pedras, e promove a espiritualidade livre de dogmas. Ele ministra o curso de cristaloterapia desde 2009, bastante tempo já, e ele se vê como uma pequena parte da história do reino mineral, buscando respeitar e representar esta grande escola. Ele é autor de alguns e-books, né, sobre pedras, sobre quartos. Recentemente participou lá com a gente do Simpósio Sofia, naquela feira maravilhosa que teve junto. Então, seja muito bem-vindo, guardião dos mistérios cristalinos. Como é que você está? Salve, salve, pessoal, tudo belezura? Por aqui, tudo bem? Imensamente honrado de estar aqui participando desse encontro com todos vocês. Pessoas que eu vejo na telinha assim quase todos os dias praticamente, e poder sentar aqui nessa mesa redonda junto com vocês é um prazer gigantesco, uma honra verdadeira. E Você nos honra também. Pedro, como é a sua primeira vez aqui, temos uma regra que é, quando a pessoa chega, ela tem que contar a história dela, né? Porque a gente se interessa muito pelos assuntos, mas principalmente pelas pessoas. Então a gente quer saber como é que você chegou até esse status aí de guardião dos mistérios cristalinos. O que aconteceu? Como é que você foi levado ou como você seguiu essa jornada? maravilha. Bom, de certa forma, eu sempre participei das questões espirituais, porque em casa todo mundo era espírita kardecista. Então, desde que a gente era criancinha, já rolava evangelho no lar, esse tipo de doutrinação e tudo mais. E desde muito, muito piquituchinho, eu comecei a desenvolver interesse pelas coisas e dúvidas e perguntar. Com 7 anos, eu comecei a perguntar para minha mãe: o que é o anjo da guarda? O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? E enchi ela de perguntas até a hora que ela falou: filho,
vai lá conversar com a sua avó, vai. Porque minha avó dava todos os cursos do Centro Espírita. Aí, beleza. Aí minha mãe me passou para minha avó. E aí, todo fim de semana era aulas e aulas sobre o mundo espiritual, os livros, a coisa toda. E aí. Aí, cara, com uns 12 anos mais ou menos, 13, 14, eu entrei pro Kung Fu. Comecei a treinar Kung Fu, e foi que foi até um belo dia que eu saio do vestuário e vejo e me deparo uma coisa super inusitada. Eu olho O assim Marcelo. na parede, tem um cidadão de cabeça para baixo, só com a cabeça apoiada no chão. Esse cidadão inusitado é o nosso querido Marcelo que estava aqui. Então eu olhei aquilo e falei, cara, esse é um caminho. E eu fui encher o saco do Sifu, sabia? E ele foi começar a ensinar a camisa de ferro para mim e para um parceiro nosso lá. A gente começou a treinar esse bagulho, treinar os Qiguns, treinar os Qiguns, treinar os Qiguns. E foi na prática do Kung Fu a primeira vez que eu comecei a sentir de fato e perceber alguma coisa de energia. Então, em algum exercício, eu comecei a sentir a energia movimentando no corpo, umas coisas assim começaram a acontecer. E aí eu fui perguntar para minha avó, né? Vó, e aí, o que é isso? Não sei o que. Ela falou, eu não faço ideia. Vai conversar com a sua tia, que na época estudava Ayurveda e meditações e coisas. Eu comecei a conversar daí com a minha tia, e foi indo. E foi indo, e foi indo. Com 14 anos, eu fui fazer curso de Ayurveda. Então, estava aprendendo sobre meditação e me enfiando nesse meio, nessa coisa toda. Aí lá com aqueles 17 anos clássicos, a gente tem que escolher alguma coisa para fazer da vida, eu fui fazer faculdade de naturologia. Praticamente eu fui conduzido super, sabe aquela parada livre-arbítrio? Não, você tem que fazer isso, Pedro, nossa senhora. Aí tá bom, eu fui lá fazer isso daí. E foi ótimo, porque eu não tinha paciência nenhuma para assistir às aulas de fisiologia, anatomia e todas aquelas coisas. Eu não tinha maturidade para isso naquele momento. Mas bateu na porta um carinha. Oi, eu sou o Edu, do 5º semestre, eu vou dar curso de cristais. Na época eu pensei, eu vou fazer esse negócio. Eu quero fazer qualquer coisa prática logo, para eu sair fazendo alguma coisa logo. Geminiano, hiperativo, escoteiro. Eu falei, eu vou fazer, vai. E fui fazer o curso de cristais. E quando eu cheguei lá, eu descobri o universo cristalino. Obviamente, eu fui o primeiro a chegar, o último a sair, peguei todas as pedras que passava e ainda fiz o professor me levar para ver a sala dele lá em cima. Então, foi sucesso. Curiosamente, esse curso de cristais acontecia na rua que a minha avó morava. Então, eu saí de lá, já fui na casa da minha avó. Vó, deita aí que eu vou fazer um negócio em você. E já peguei as pedras e comecei a pôr na minha avó. Eu nem lembrava exatamente qual era o nome da pedra, eu sabia o que era o chakra, pegava a apostila. Ah, agora faz o mantra, rom, 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 mirim, 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 bota a pedra verde no chakra verde. Fui fazendo, fui fazendo. Então, eu saí do curso já pondo na prática. E de lá até cá, isso foi em 2007. Até hoje, todos os dias. Não teve um dia na vida que eu não encostei em uma pedra. Eu trabalhei, meditei, respirei, pratiquei alguma coisa. Então foi indo, foi se construindo a partir daí. Eu gostei tanto dessa parada das pedras que eu ficava perseguindo o meu professor, a ponto dele me ver na faculdade, se abaixar e se esconder da multidão assim para fugir de mim, porque todos os dias eu ia atrás dele, perguntava, essa pedra aqui, que é? Ele levava livro, mostrava e perguntava. E eu perturbei tanto ele que ele me convidou para ser assistente dele nos próximos cursos. Então, todas as vezes que ele ia dar curso, eu estava lá como assistente dele, então pude ver e rever e aprender aí todo esse caminho cristalino que começou aí. Mas esse foi só o começo da formação e nesse primeiro momento eu estava aprendendo cristaloterapia, que é o enfoque mais técnico, vamos chamar assim, técnico, ferramenta. Essa pedra a gente trabalha nesse chakra com essa função para movimentar isso. Então, era dessa forma um pouco mais formatada que eu estava aprendendo nesse primeiro começo. Depois de um tempo, eu conheci uma outra professora, a Isabel, e aí ela tinha uma outra pegada, era uma coisa mais xamânica, uma coisa de sentir, se envolver com a coisa. E aos pouquinhos eu fui entendendo que existia também um lado de o ser vivo dentro do cristal. O cristal como um ser, como uma consciência. Então, aos poucos, eu fui me formando nessas duas escolas, a forma técnica e a sensitiva, vamos chamar assim. E aquela época,
não tinha muitas pessoas falando de cristal, não tinha muita coisa. E muita pedra nova sendo descoberta toda hora. E aí o que que a gente fazia? Os grupos de estudo era assim, ó, chegou essa pedra, gente, então vamos todo mundo sentar aqui para meditar e a gente tentar usar nossa sensibilidade para entender o que que é essa pedra, o que que ela faz, o que que ela é, o que que ela não é, que energia ela está trazendo, o que cada um sente. Então rolava grupos de debate, de estudos muito profundo naquela época. Então foi assim que a gente foi aprendendo como aprender com os cristais. Mas para mim, eu acho que o que se destaca de tudo isso é a prática. A prática, a prática, a prática. A gente pode ler, todos os livros e como um bom geminiano nerd do infinito, li todas as coisas que vocês puderem pensar sobre cristais que podia encontrar. Os livros que o Rodrigo mostrou ali, ó, que é lá, tem todos aqui também, já lemos mais de 1000 vezes tudo, tá aí. E ok, o conhecimento, a informação, ela é muito preciosa, mas eu vejo que essa informação começa a se tornar algo realmente poderoso quando a gente usa a informação na prática, e aí a gente começa a acessar. Porque talvez, assim como os cristais, a informação é a chave. A gente costuma dizer que o cristalzinho, ele não tem o poder de curar ninguém. Mas quando a gente entra em contato com ele, esse ser ele é tão perfeito e divino na sua natureza que quando eu submeto o meu ser sobre essa influência, aos poucos eu me recordo da perfeição que eu também sou. E aí esse cristal pode nos levar para um lugar de insight, de empoderamento, de curas, vamos usar essa palavra de curas, e aí a coisa vai se transformando, se transformando, se transformando como uma construção. Eu acho que essa foi a primeira forma assim que eu fui sendo apresentado e conectado com os cristais, isso foi se desenvolvendo. No primeiro momento eu fui extremamente reticente, eu não queria escrever nada, falar nada de cristais, eu não queria dar aula, não queria ensinar nada sobre isso. Briguei uns bons anos e até que eu entendi, a minha briga era o seguinte: por que que eu vou falar sobre a ametista? Se todo mundo sabe o que é uma ametista. Todo mundo sabe que a ametista é a pedra roxa, de relaxamento, de ajuda a dormir, é uma pedra ótima de meditação. Todo mundo já sabe isso, está escrito em todos os livros. Olha lá que beleza. E aí eu entendi com o tempo que tá, mas o que mais que existe nessa ametista? Será que o que a ametista tem para nos dizer hoje, 2023, que a gente está gravando, é a mesma coisa 100 anos atrás, quando alguém trabalhou com uma ametista? Será que a dimensão do universo consciencial que nós acessamos hoje não permite uma nova frequência dos cristais na comunicação? E aí, quando eu entendi que o meu trabalho seria um pouco nesse lugar, eu falei, tá bom, então eu vou começar a dar os cursos. E aí comecei a dar os cursos de cristais. E era simplesmente assim, eu separava um monte de pedra, a gente começava a conversar, eu ia pegando pedra por pedra e a gente ia canalizando, conversando com a pedra, falando, entendendo, fazendo pontes, associações, alquimia na hora ali, e assim que foi se compondo os cursos de cristais ao longo dos anos. Então, a coisa toda foi se construindo dessa forma. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma aula gravada sobre ametista. A minha aula de ametista tem 51 minutos, por exemplo, só falando disso daqui, que é um óxido de silício, por exemplo. Então a gente está construindo um pouco por aí. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Fala aí, seu Paulo, vamos lá. Você que foi o primeiro a levantar a mãozinha, vamos juntos. Salve, Pedro, tudo bem? Vou começar Beleza. com uma pergunta mais básica para começar a expandir depois, talvez servir de base para outras perguntas que eu vou fazer ou as pessoas que querem perguntar também, mas também já ajudar o Joel mais na frente quando ele trouxer uma pergunta um pouco mais complexa. A gente sabe quando a gente vai estudar cristais, minerais como um todo, que eles têm padrão de cristalização, né? E esse padrão de cristalização vai variar de tipo de gema para tipo de gema, para uma série de questões. Você pode dar um panorama geral para a gente, só para ter uma noção, não precisa se aprofundar tanto assim, não, né? Nessas diferenças de padrão de cristalização e que selecionar alguns padrões que são importantes para determinadas práticas ou outras, por favor? Uhum. Vamos lá.
Tá. Antes da gente responder nisso, eu vou falar a questão que você trouxe quando você estava fazendo a apresentação. E aí, rocha, pedra, existe o que é, o que não é e tudo mais. Se você for pegar um geólogo, tecnicamente, não existe pedra. Pedra seria um termo pejorativo. Não fala pedra na academia de geologia, né? Que os caras vão jogar Fragmento pedra em rochoso, você. né? Isso, beleza. Vai ser uma rocha, vai ser um mineral, beleza. Tecnicamente, na natureza, a gente tem 3 tipos de rocha que são a base de formação de toda a matéria, como a gente vai compreendendo aí, que é rocha magmática, sedimentar e metamórfica. A magmática são pedras que têm uma origem vulcânica, o próprio magma. Um exemplo bem fácil, classicão. Aqui, ó. Basalto, né? Obsidiana, por exemplo, também. Obsidiana como um todo também. Obsidiana. Essa daqui, ela, quando é expelido o magma, ele tem a temperatura, a troca de temperatura, rola uma vitrificação e aí forma a obsidiana, por exemplo. Então, uma origem magmática. De origem sedimentar, é aquilo, sedimentos que vão se acumulando, sedimentos que vão se acumulando. Por exemplo, eu levo muitas pessoas para fazer vivência de meditação nas cavernas, lá no Petar, por exemplo. Lá o Petar é uma região de relevo kárstico. Lá tudo é rocha sedimentar. Ali era o fundo do mar, milhões, bilhões de anos atrás. Teve o surgimento de placas e aí formou-se as cavernas. Mas toda aquela caverna, toda aquela montanha que a gente está andando é rocha sedimentar. Ali é origem calcária. Então, por exemplo, as calcitas que a gente conhece é um ótimo exemplar disso daí. E tem as metamórficas, que são rochas que passam por processos de metamorfose. O quartzo, que a gente conhece mesmo, por exemplo, é um exemplo bacana que puxa a parte metamórfica. É a mistura, então vai temperatura, daí vai sedimento, e vai acontecer uma metamorfose, daí o nome rochas metamórficas. E disso vão se destacando infinitos. Milhares, o número de milhares tipos distintos de minerais. Então, por exemplo, aqui é uma água marinha. Água marinha, ok, é o mineral. Ela tem o grupo dela, que é o berilo. Então, você tem a esmeralda, que é um berilo. A gente tem aqui, ó, a morganita, que é um berilo cor-de-rosa. A gente tem o heliodoro, que é um berilo dourado. Então, essas classificações que a gente está comentando aqui, elas vão ser formadas de acordo com os tipos de mineral e a sua família, a sua natureza. Dessa família, essa natureza, a gente vai extrair uma informação aí que são esses padrões geométricos. Por exemplo, essa família é o grupo do berilo que a gente está falando aqui. Observem, qual é a forma natural que dá para a gente perceber nessa pedra? Não tem um 6, um hexaedro. Essa é a forma natural dela. Uma outra aqui, ó. Também nessa mesma formação. Então, daqui a gente já consegue tirar uma ideia, um princípio geométrico que a gente poderia super associar ao trabalho da energia do próprio cristal. Então, esses padrões geométricos vão servindo sempre a organização dentro dessas estruturas. E marca, só te interrompendo rapidinho, e marca também as próprias linhas de clivagem de cada uma delas, né? Clivagem é uma outra característica natural. O que é a clivagem? É a forma em que aquela rocha se parte. Por exemplo, a obsidiana está aqui, ó. Se a gente observa ela, tá vendo essa parte, ó? Lisinha, lisinha. Ó, aqui ela foi quebrada e ela forma reto aqui, porque ela é um tipo de vítreo. Então, se a gente quebrar ela agora em 2 pedaços, a parte que quebrar vai ficar lisinha assim também. Essa característica é a clivagem, é a forma que a rocha mineral ele se parte, como ele fica. Esse chama clivagem, essa paradinha. Mas voltando aí um segundo no padrão geométrico, da onde vem o padrão geométrico? Ele é configurado na molécula do próprio cristal. Então, quando você tem os átomos que se alinham e formam a molécula, por exemplo, do quartzo, é um óxido de silício. Então, a gente tem silício, que é um elemento químico, e oxigênio. Quando a gente pega no microscópio, ultramicroscópio molecular, você vai ver que ela forma tipo uma piramidezinha, a molécula. Então, várias piramidezinhas vai fazer com que o quartzo, por exemplo, nasça pontas naturais de quartzo, pela sua estrutura molecular. Então, essa estrutura molecular vai trazer esses padrões geométricos.
Vou trazer um outro exemplo aqui de padrão bem definido. Olha isso aqui, ó. Um cubo. Estão vendo? Um cubo perfeitinho. Esse daqui é a famosa pirita. Ela tem hábito cúbico. Isso daqui, ela é natural, não é lapidado nem nada do gênero. Esse daqui é um tipo de mina específica da Espanha que nasce nesse hábito perfeito cúbico. Então, as moléculas vão se organizando de forma que um átomo fica no meio e aí nas extremidades ficam os outros átomos e isso vai gerando a forma dela. Então, daí é onde a gente entende por que os cristais se formam dessa maneira. E no uso mágico, energético e espiritual, nós conseguimos sim fazer uma abstração dessas formas naturais ao trabalho mágico. Então a gente vai trabalhar desde o princípio geométrico, um princípio numerológico, e aí a gente vai elaborando cada vez mais. Vamos falar de Merkabas, como estruturas geométricas de desdobramento da consciência e por aí vai. É infinito as possibilidades que a gente pode chegar. Um exemplo disso aqui, ó, uma calcita ótica. Ela tem essa forma natural dela. Olha toda uma geometria perfeita marcada. Olha como ela tem um comportamento óptico totalmente diferenciado que quando você vai olhando está cheio de arco-íris dentro. Então, o fato dessa pedra ter essa estrutura, quando a luz bate nela, ela se desdobra no prisma. Quando a gente vai fazer um trabalho com essa pedra, olha a energia que a gente pode acessar, mesmo sem saber nada do que é uma calcita óptica. Se a gente analisa esses padrões geométricos e essa frequência, a gente consegue desdobrar um universo infinito de possibilidades práticas. Por isso que hoje o meu trabalho não é mais decorar o que é essa pedra e como é que ela faz. Vamos meditar e viajar junto, entender a pedra, olhar para ela e desdobrar tudo, quais são as possibilidades dela. E aí a gente entra num outro lugar, que é o lugar não comum. Tipo, essa pedra serve para isso. E eu já estou saindo faz tempo desse lugar. Ah, é a pedra do chakra. Será mesmo que essa é a pedra? E o pior de todos, qual é a pedra do signo? Velho, que pedra do signo, mano? Eu sou um geminiano. Tá, vamos pôr uma água marinha para os gêmeos. Porra, vou falar até o infinito e além. Mas e o que eu faço com a minha dispersão mental? Será que uma azurita, cadê? Será que uma azurita não seria muito melhor para os gêmeos? Para trazer essa presença da mente? Ou quem sabe até uma hematita, ajuda a pôr o pezinho no chão dos geminianos, balão por aí. Então, eu fui entendendo que não é a pedra disso, a pedra daquilo. Mas quando a gente vai tratar alguma coisa ou desenvolver uma magia, eu preciso entender qual é o raciocínio. O que eu quero trabalhar? E aí eu faço uma composição para aquele momento. Eu posso usar essa composição na forma de uma mandala, por exemplo. Eu posso usar infinitas formas. Vou pôr sobre os chakras? Super posso pôr a pedra no chakra também. Óbvio que sim. Uma porta de recepção de energia. Uhul, sucesso. Então, é isso. Acho que eu respondi um pouco, né? O padrão geométrico, a forma, o eixo, rochas, minerais e pedras, né? Perfeito, obrigado, Pedro. Maravilha. Estou aqui esperando suas perguntas capciosas do infinito, hein, Paulo? Vim preparado para isso. Fala aí, Thiago. Bom, dando continuidade às perguntas introdutórias, eu queria que você desse uma palhinha para a gente sobre as pilantragens que tem por aí no mundo dos cristais. Você já deu uma prévia aí falando da forçação de barra com signo, com coisas muito simplórias, mas eu queria que você falasse, se aprofundasse um pouquinho nessa parte, mas falasse também da questão mercadológica, sabe? Pedra falsificada, pedra tingida, pedra artificial. Que dicas você pode dar para o pessoal que acompanha o MEI se proteger desse tipo de abordagem? Putz, cara, isso é difícil. É difícil, muito difícil, porque cada dia o pessoal inventa coisa nova. Cada dia inventa coisa nova. Então, você tem que saber para você conseguir saber, sabe? Olha que frase bonita essa. Tem que saber para saber, pô, sabe? Então, vamos lá, ó. Quando você for comprar uma pedra, por exemplo, é muito importante você ter a referência. É igual comprar um curso. Você vai fazer um curso de cabala multidimensional com qualquer pessoa? Não, você vai buscar a pessoa certa para falar sobre isso. Então, referência. Se você vai comprar a pedra, você tem que saber onde está comprando. Se você for numa loja qualquer, pergunte. Se as pessoas forem honestas, elas vão dizer: essas são pintadas, essas não são pintadas, essas são radiadas, essas são tingidas, essas são. Tem de tudo. Então, sempre pergunte. O que é comum hoje?
E aí até respondendo uma pergunta aqui de se eu posso deixar as pedras no sol ou não e tudo mais. Exemplo mais clássico de todas. Nós temos a ametista, voltando para ela aqui. É comum a gente ver aquelas drusas de ametista, né? Que é aquela base cheia de pontinhas, né? Ok. A ametista, ela é um tipo de silicato foto e térmico sensível. Então, esse tipo de pedra, pela sua característica natural, não pode ficar exposta ao sol. Se ela fica no sol por muito tempo, ela começa a queimar, a desbotar. E ela vai ficando amarelada, esbranquiçada, amarelada. Então, o que que o pessoal faz? Eles pegam a ametista, deixa ou torrando no sol, ou põe no forno e queima a pedra, e vende como citrino, porque o preço do citrino é muito maior. Porque o citrino natural é uma ocorrência muito mais difícil. Olha que coisa louca. Então, aí uma marmotagem das mais clássicas do universo. Então, se você encontrar uma ponta linda, assim, de citrino, ou uma drusa de citrino, yes, é queimada essa pedra. Então, ela já não se aplica com as funções de forma adequada. Não é nenhum citrino, nenhuma ametista mais, porque você passou por um processo ali nela. Então, esse é um tipo de marmotagem clássica. Outra marmotagem super fácil. Kit de pedras dos chakras. Se você for olhar, eu não sou contra formar um kit de pedras do chakra. Eu desenvolvi o meu kit de pedras do chakra. Mas o que que acontece? Esses comuns que a gente encontra por aí, você vai ver para o chakra cardíaco, ágata verde, ágata rosa, ágata azul para o laríngeo, ágata roxa para o coronário, ágata vermelha, água de fogo para o plexo, para o base. Atenção, todas essas são pintadas. Não existe na natureza ágata roxa, azul, verde, rosa. Vermelha até pode existir, mas é um pouco mais difícil. Então não existe. Todas elas são pintadas. Então isso é muito comum porque vende-se muito. Outros tipos de picaretagem são pedras que não são pedras. Exemplo, aquela pedra da lua. Clássica, né? Que é um negócio assim, arredondado, tudo brilhoso. O pessoal vende também como opalina. Aquilo não é uma pedra de verdade, aquilo é resina feita e tal. Pedra do sol, pedra da estrela, aquilo é pó de vidro triturado, misturado com outras coisas e vira aquilo ali. E tem várias ondas que vão surgindo de tempo em tempo. Por exemplo, Obsidiana Cherry, a inovadora pedra trazendo energia cereja da nova era para transformar a sua vida numa cereja. Gente, aquilo é um vidro chinês pintado de cor cereja. E teve uma época que viralizou isso, saiu nas grandes lojas aqui em São Paulo para você ler livros. E as pessoas estão dizendo, por que a obsidiana cereja com a energia da nova era? Então, rola muita marmotagem. E livro que tem em todas as livrarias estão falando isso. Aí você vai pegar da mesma autora que está falando lá, você pega o livro Mandala Solar da Prosperidade. Aí ela põe Pedra do Sol, que é aquela pedra que não é do Sol, né? Que é a pedra de vidro. Essa pedra do sol e da lua é aquela que parece que tem purpurina junto. Isso. Purpurina com o caco de vidro, pó, é uma reconstituição. Ela põe várias dessa pedra do sol falsa com pontas de ametista queimada para fazer a mandala da prosperidade. Aí eu pergunto, que prosperidade é essa? Socorro! É loucura. Então, no reino da marmotagem tem muita coisa. E ainda tem uma outra parada que é o seguinte: quartzo fumê. Tecnicamente, os quartzos fumês que são mais escuros, mais fechadão, eles teriam um valor comercial, vou por aspas aqui, porque é só um valor comercial mais elevado. Então, eles descobriram que isso daqui é sensível à radiação. Então, eles fazem um sistema de radiação, e aí o quartzo fumê vai ficar mais escuro. Olha a diferença. Esse aqui, no caso, é natural, é escuro natural, que é o chamado Morion. Quando você tem um quartzo fumê escuro natural, é o Morion. Mas os caras bombardeiam ele com coisas para ficar assim. E hoje em dia, gente, a marmotagem ganhou escalas gigantescas. Se você vai nas feiras internacionais, tipo de Tucson, que é a mais famosa de todas, você pode comprar o Manual de Falsificação da Pedra. Tipo um calhamaço, uma bíblia desse tamanho, ensinando você a fazer todas as marmotagens. Os caras pegam hoje, por exemplo, e bombeiam
átomos de sei lá o quê, faz um banho na pedra. Então estão pegando ametistas, que a gente está vendo uma crise das ametistas, porque fechou as minas lá do sul, então a gente está numa crise de ametistas. Aí os caras pegam a ametista sagrada, pinta de rosa, de verde, pinta cor colorida, e aí tem gente que vai falar, não, porque agora é ametista na frequência das fadas, é multidimensional, é a geração do arco-íris, é a nova era chegando. Gente, agora eu só imagino o coitado do Devil lá dentro, socorro, deixa eu sair daqui. Enfim, o reino da marmotagem é infinito, meu amigo. O pessoal pega um tipo de resina, pinta bonitinho no mesmo padrão assim das malaquitas e vende como sendo malaquita, mas é um pedaço de negócio coisado. Todas as turquesas que você compra como bijuteria por aí, como brinquinho, nenhuma delas é turquesa. Todas são roulitas, pintadas de azul, que é uma pedra que pega pigmentação muito fácil. Então, puta, se for entrar na marmotice que a gente não sai nunca mais, cara. Mas espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Tem que Sim, saber com quem você vai comprar. Tem que ter referência. Ou você vai aprendendo. Eu sei disso por duas coisas. Primeiro, que eu já comprei muita coisa zoada que eu aprendi depois que não era legal. E eu sempre tive a paciência de, toda vez que eu ia nas lojas de pedras, eu passava horas perturbando os vendedores. Nossa, é mesmo? De onde vem essa pedra? Como é que ela se forma? De onde que ela vem? Como é que funciona? Ah, essa ametista é do Uruguai? Nossa, por que que ela é assim? Qual é a diferença do Uruguai para a ametista do Sul? Tudo é ametista, ametista da Austrália e a ametista Veracruz do México. Qual é a diferença? Você começa a olhar, tem dimensões, dimensões, dimensões distintas lá dentro. E aí a gente vai aprendendo a identificar a parada toda. Outro super famoso hoje em dia, aquele não sei o que lá, arco-íris. Silício arco-íris, alguma coisa assim. Também é sintético, é feito em laboratório. Aquilo chama-se carburundum. É um bagulho sintético feito em laboratório. E vende horrores, que é todo colorido, bonito, porque energia é arco-íris da nova era. Gente, a energia é arco-íris da nova era. Inventa qualquer coisa, arco-íris da nova era, que ó, é ótimo para vender. Mas também é sintético, uma pena. É isso, cara, é isso. Fala aí, seu Rodrigo. Já que você chegou nessa parte da marmotagem, eu vou falar da marmotagem, pedir que você fale sobre aquela marmotagem. Mas antes, as pedras estão aí com a gente já há bastante tempo. Vê os círculos de pedra lá na Inglaterra, ah, são ossadas em cavernas. Então, a nossa relação com a pedra é bem antiga mesmo. E civilização, como os ocidentais consideram, sempre tem uma cidade construída em pedra, em rochas, minerais, etc. Aí, o Rodrigo, lá na década de 80, ele... é, Ah, tá. O Paulo, a consciência aqui está falando que está ao contrário. Beleza, consciência. É, Lá na década de 90, por aí, eu acho que foi em 90 que eu li um livro maravilhoso sobre os crânios de cristal, que tem 13 crânios de cristal no fundo do oceano, que você se conecta assim com ele, e aí você vai e tem os segredos de Atlântida, e que os verdadeiros crânios de cristal eles são lapidados de uma forma que somente os astecas antigos teriam conhecimento e blá, 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 blá. Você conhece alguma coisa sobre isso? Tem alguém rindo da sua cara, Rodrigo. Valeu. Cara, vamos lá. Eu acho que quando a gente discute o campo da lenda, é muito difícil da gente falar o que pode ser, o que não pode ser. É a lenda, é a crença, a tradição de muitos povos e tudo mais. Eu vejo que quando a gente pensa o arquétipo da caveira em si, é algo que, de qualquer forma, vai tocar o ser humano. Porque a caveira, ela é uma conexão com uma força ancestral.
Vamos pensar os mexicanos na ideia do culto da Santa Morte, todas as variações, permutações da energia do trabalho dos ossos, de todas as tradições xamânicas antigas, prístimas e tudo mais, de todos esses lugares antigos. Até se a gente vai pensar os mistérios do Exu Caveira e tudo mais, por que a caveira, né? Enfim, a gente vai desdobrar em milhões de possibilidades. Hoje, o que eu posso falar sobre isso dentro do que eu sinto, do que eu conheço? Eu não sou um estudioso dos crânios de cristais, eu não sei se eu acredito nessa parte dessa lenda e dessa coisa toda. Não sei, eu não tive ainda uma experiência concreta com isso. Eu não posso dizer se é uma coisa boa ou se não é uma coisa boa, acho que cada um precisa sentir a reverberação aí. Mas o que eu sinto da questão? Eu sinto que nós conseguimos fazer um trabalho legal? Eu acredito que sim. Vou usar o exemplo aqui. Eu peguei uma caveirinha de cristal propositalmente. Essa daqui é um quartzo fumê. O quartzo fumê tem todas as suas características poderosas. Exemplo, é uma pedra de limpeza muito forte, uma pedra de proteção poderosíssima. Então, por essas duas características, limpeza e proteção, vamos pensar que eu estou fazendo um trabalho, eu estou identificando na minha vida padrões de ancestralidade. Pô, descubro que minha família é uma família de pessoas, sei lá, preguiçosas. Estou identificando a preguiça em mim. Estou fazendo um trabalho consciente de identificação de padrões e rompimentos de padrão da família. Será que eu não posso usar o símbolo da caveira como uma chave de acesso a essa realidade dos meus ancestrais? E aí eu trabalhar com a força do quartzo fumê de limpeza para me ajudar num nível energético e espiritual a liberar o peso de ancestralidade atrelado a mim por essa herança genética, hereditária, ancestral. Então, talvez por esse viés, eu acredito que dê para a gente fazer um trabalho muito legal com as caveirinhas do cristal e tudo mais. Mas agora a parte da lenda, das 13 caveiras, que tem a ver com as 13 matriarcas e essa parada toda, eu não sei dizer. Não sei dizer concretamente. Trabalho pouco com as cabecinhas de cristais, mas eu entendo que isso daqui é um símbolo poderosíssimo. Talvez por isso se alastrou tanto no inconsciente coletivo aí, todo mundo tem algum tipo de atração pela figura da caveira. Seja no sentido de uma oposição a um status quo, eu acho que isso é importante, essa representação da caveira também, algo que suscita um perigo, que também acho que ativa algo importante dentro do ser humano, mas acho que fala de todas essas coisas, até o flerte com a morte, né, no sentido de uma renovação e uma transformação que todo mundo está buscando de forma consciente ou inconsciente. Então acho que a caveira ela tem um simbolismo poderoso. Se eu associo todo esse símbolo à energia do cristal que está ali dentro quando estou fazendo um trabalho com a caveira, pode ser muito poderoso. Mas aí eu tenho uma grande reticência que é eu não trabalho, por exemplo, com pedras lapidadas, porque quando o ser humaninho bota a mãozinha dele lá, alguma parte da energia daquele ser humano está sendo imprimida aqui. Sou eu que estou fazendo, cara, é a minha energia. É igual fazer um macarrão. É a tua energia que está na comida. Quando você escreve seu livro, é a tua mão que está lá, a sua energia. Quem lê aquilo vai acessar a sua energia. Então, partindo disso, cara, lapidação, presta atenção. Agora, se você sabe o mestre da lapidação, e eu sei que você conhece um maluco muito bom que faz lapidação e tudo isso e tudo mais, se você confia na pessoa e ele vai fazer aquela lapidação para você, na sua energia, na meditação, no trabalho, no cuidado, no espiritual real, meu, pode ser fantástico. Agora, comprar alguma coisa por aí, quero deixar Teria que ser consagrada, né? Eu acho que eu vou pular. Desculpa, Paulo e Joel. É que a minha pergunta tem a ver com a lapidação. Então, só para a gente não sair do assunto muito, né? Que, por exemplo, quando a gente está utilizando pedras em magia da terra, né? A magia xamânica de terra e etc., você vai pegar primeiro terra, é o elemento terra. Aí você entra na primeira subdivisão do elemento terra, que você vai ter lá os 4 elementos de novo. E aí, como você falou, você vai ter uma terra de fogo, uma terra vulcânica, que vai ter vários tipos de rochas. Aí você vai ter uma terra com ar, que seriam pós, poeiras, areias e coisas que estão alto de montanhas e que estão submetidas ao elemento ar, né? Depois as pedras de água, aqueles seixos rolados que ficam debaixo de mar, de rio, de cachoeira, etc, etc. Então, é claro, a gente vai dividindo, né? E depois as pedras, né? As sedimentares, calcário, granito e essas pesadonas, né? E aí dentro dessas elas vão se dividindo, porque elas têm aquelas cores e etc e tal.
Então, é como se você traçasse uma grande teia de logística. E aí, o que acontece? É ao contrário. Então, primeiro o mago ele vai pensar o que eu preciso, que símbolo eu vou acessar. E aí, por último, você teria essa pedra natural, que é essa energia natural do planeta pulsante. Como você falou, ela é pura, ela é uma bateria, tipo uma ametista, ela é uma bateria do plano astral. Ela tem a ver com isso, né? O roxo, etc. Uma série de símbolos que o ser humano descobriu e colocou em cima de lá, que está nos livros, mas ela pura é um negócio desses. Mas aí, se eu pegar essa ametista e eu fizer, de repente, uma rosa esculpida na ametista, que tem um símbolo que eu estou puxando já de outros símbolos para aquilo, eu estou juntando isso, né? Vai ser diferente uma caveira de ametista, de uma rosa de ametista, de uma espada de ametista, ou uma espada de uma faca de obsidiana, né? Aí você já tem uma utilidade, né? Então seria o quê? Você considera que seria o quê? Um terceiro passo para a utilização da rocha na magia? Então teria as rochas puras, que você vai absorver essa energia e depois algum trabalho humano, né? Porque se você vai comprar, por exemplo, eu não sei esculpir nada. Eu ia provavelmente quebrar tudo e perder tudo. Claro que eu vou ter que contratar alguém. E aí vou ter que limpar isso, né? E aí vai ter um outro trabalho. Aí o Robson depois pode falar um pouquinho mais de consagração e limpeza de rochas e de ferramentas de trabalho. E aí ele passaria a ter a vibração daquela rocha, daquele cristal, na minha intenção, depois que eu fizesse o ritual, correto? Pode ser? Ó, vamos fazer o pensamento seguinte. Por que eu precisaria de uma espada de obsidiana? Eu penso obsidiana é uma pedra de força, é uma pedra de poder, é uma pedra que eu posso usar para cortar, é uma pedra de limpeza, é uma pedra visceral, é uma pedra mãe do planeta. É maravilhosa a obsidiana. Ótimo. O que precisa da forma da espada? Será que é energia mágica ou ainda é minha energia mental? Então, se eu pego a espada na mão, talvez eu sinta mais força. Mas será se eu pegar uma obsidiana rolada? A natureza dela não tem a mesma força, independente da forma que eu dei para ela? Então, será que eu precisaria da forma da espada na minha obsidiana? Ou só a pedra é o suficiente? E depois, num terceiro nível, talvez seria: eu conheço tanto a energia da espada como símbolo e da obsidiana que eu não preciso de nenhum dos dois. A ideia é chegar a ser o mago que não precisa da varinha, né, das coisas, porque a energia não está no objeto em si, mas eles são potencializadores, mas na essência sou eu. Então, se eu aprendo a natureza daquele cristal e me sintonizo tanto naquela vibração, concorda que existe uma conexão, eu e ele se tornamos um. E você canaliza o fluxo daquele cristal, porque você já é aquela energia. Saca? Eu não usaria hoje uma faca de obsidiana. Eu usaria a obsidiana. Porque quando você pensa na obsidiana com uma força bélica, destrutiva de corte, ela já cortou, ela já destruiu. A mesma mente na forma da espada já está se manifestando. Então, será que a gente precisaria da forma física? Que vai ser a mão de alguém que vai pegar, lapidar, mexer, blá, blá, blá. E se aquele cara está fazendo lá pensando no, sei lá o quê? Ainda mais a obsidiana, que é uma pedra muito Exato, né? A sensível. gente traz ela do Isso. México e ela foi feita pelos imigrantes ilegais. Claro, você Pode precisa ser. reconsagrar inteiro, Ok. tá banho de sangue, etc. Uhum. E, Mas cara, ela começa com uma função, né? Como você compra vela, você vai ter que reconsagrar qualquer pedra que você comprar. uhum. Agora, cara, olha só, pensando nessa questão da lapidação. Quando a gente olha esse quartzo, essa ponta natural, não fica evidente que o sentido dele é aqui a energia entra, que é a base, e ela se projeta pela ponta. A energia de forma natural coordena isso. Agora, quando eu pego isso aqui, ó, qual que é a direção que a energia funciona nesse cristal? Não dá para a gente saber. Então, o que acontece? Mas mesmo eu não sabendo, concorda que tem uma direção natural? O que dá esse direcionamento?
Existe uma parada chamada eixo cristalográfico, que é aquele, é o DNA do cristal. É aquela informação que vai fazer ele crescer de determinada forma. Então, a ponta de quartzo ela se forma assim porque as moléculas vão se unificando dessa maneira. Agora, quando a gente pega esse daqui, a gente não sabe qual é a direção que ela está crescendo, mas ela tem uma orientação. Vamos imaginar que seja daqui, ó. Ela recebe energia por aqui e ela vai crescendo para cima. Aí eu pego essa pedra, levo para um lapidador, ele vai fazer uma pirâmide. Só que ele lapida, só que ele faz uma pirâmide nesse sentido. Só que a natureza do cristal é o quê? É para cá. E eu lapidei, fiz uma forma para lá. Concorda que a energia de forma vai induzir a energia a movimentar de determinada maneira? Então, qual que vai ser o vetor verdadeiro da energia desse cristal? Boa pergunta. Porque a natureza dele projeta para cima, mas a forma projeta para o outro lado. Então, a gente criou um vetor para onde vai sair essa energia, a gente não sabe. Então, pedras lapidadas sempre vai ter um problema, que a gente não sabe qual é o fluxo natural daquilo ali. Isso pode ser um problema para uma prática mágica. Exemplo, não dá para você fazer uma cirurgia espiritual com uma ponta de quartzo lapidada. Ah, vou usar minha ponta de quartzo rosa aqui para fazer uma cirurgia espiritual do amor de Kuan Yin da Afrodite. Cara, não dá para você fazer isso, porque você não sabe da onde que vai sair essa energia. Sacou? Então, lapidação é um ponto muito sensível. Muito sensível, muito sensível, muito sensível. Vamos trabalhar com a pedra bruta. A natureza já não é perfeita por si só. Para que a gente vai enfiar as nossas mãozinhas cheias de dedo lá para mexer na coisa? Respondido? Paulo. Voltei. Também ainda numa pergunta um pouco básica, porque eu sinceramente espero que você volte outras vezes para a gente continuar aprofundando, criar, talvez a gente crie aqui no Mayhem uma espécie de um curso com o Pedro sobre introdução ao uso de gemas e cristais. Tem uma coisa também que eu sei que não é um mineral, mas muita gente utiliza como mineral, que é o caso do âmbar como um todo. É uma energia vegetal que vai trazer uma série de outras informações, mas muita gente considera como mineral, tendo em vista que ele também tem um padrão de cristalização. Você pode abordar um pouquinho para a gente essa questão de desmistificar algumas coisas e criar algumas bases para a gente, por favor? Vamos lá. Existem alguns elementos que são emprestados para o reino mineral, para a cristaloterapia e tudo mais. Esses são fósseis, em sua maioria são fósseis, que vai ser desde, por exemplo, um coral, fóssil de um coral. O âmbar que você citou, ele é resina do pinheiro fossilizada. Então a gente também tem que prestar atenção aonde a gente está pegando esse âmbar. Porque o Tirson vai na árvore de pinheiro ali, tira a seiva e fala: olha o âmbar aqui, milenar. Não, ele tirou semana passada, então também tem que prestar atenção da procedência do âmbar. Amonita, talvez as pessoas não conheçam a amonita, é esse daqui, ó. Amonita, que é um fóssil de uma das primeiras espécies da vida marítima do nosso planeta. Existe a madeira petrificada, que eu tenho um exemplo. Essa daqui veio da Rússia, essa madeira petrificada. O que ocorre? Tanto no amonita quanto nesse aqui, no coral, chama-se permineralização. Ocorre que, como se átomos entrassem dentro e se cristalizassem ali, preservando a forma da amonita, que era uma concha, da madeira, que é a madeira, tem a permineralização. Então ocorrem esses empréstimos ali. E a energia funciona fantasticamente. Fantasticamente, fantasticamente. Não tenho nenhuma restrição e não conheço, nunca estudei, nunca vi nenhuma restrição à utilização de âmbar, por exemplo, amonita, coral, madeira petrificada. E até trouxe um exemplar aqui super exótico para vocês darem uma olhada. Essa paradinha aqui, ó, chama-se fulgurito. Fulgurito é um raio que caiu no deserto, lá no Egito, e da onde cai o raio, a temperatura é tão quente
que a areia, que é base silício, ela se vitrifica. E aí, da areia sai assim, ó. Fica um pipizinho para fora, assim, ó. Tim. É o fulgurito que se forma. Então, tecnicamente, isso também é emprestado do reino mineral. Estou só trazendo exemplos diversos aí. E cada um desses elementos vai ser estudado e vai entender qual é a reverberação dela dentro de um campo, dentro do trabalho espiritual e tudo isso. O âmbar é super top, cara. Super, super, super top. Também tem de coisas que não são literalmente minerais, que é a parte toda dos tectitos, que são meteoros, meteoritos, dendritos, condritos. Tem toda uma rama que são coisas que vieram do espaço e caíram aqui. Sejam coisas que caíram e se fundiram com o planeta Terra, que é o exemplo da Moldavita, até outras que são só um condrito, por exemplo, marroquino, que você consegue, tal, que é uma base mineral. Alguns desses que caem são bases metálicas. Então também tem todo esse empréstimo aí dentro do reino mineral, dentro dessa coisa toda. Então super é utilizado, sim, 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 sim. Beleza? Fala aí, grande mestre Joel. Bom, primeiramente é um prazer poder fazer uma pergunta para você aqui. Eu não podia perder a oportunidade de aproveitar um especialista como você para esclarecer uma dúvida que eu tenho há muitos anos e, quem sabe, replicar para o nosso público aí. A questão do ouro, né? Existem cristais de ouro feito por reações químicas, né, de transporte, quando, não sei explicar isso muito bem, mas quando entra em contato com o cloro, etc e tal, existem os cristais de ouro. E há uma corrente de cientistas que acredita que muitos elementos podem ter chegado à Terra pelo espaço, né, há mais de 20 bilhões de anos, etc. Então, imagine o seguinte, quando você está falando em uma estrutura com um formato geométrico, então, você tem lá uma manifestação de força telúrica, que acontece aqui na Terra, mas que, de alguma forma, pode estar tentando buscar algo astral, uma vez que a sua natureza pode estar ligada a algo fora do planeta, inclusive pode ter advindo de lá. E tem essa fixação do homem pelo ouro, né? Que tem uma estrutura cúbica, inclusive, na sua base, né? Então, será que esse pessoal que fala na busca da pedra cúbica, a questão do cubo, da perfeição do ouro, será que o homem está deixando passar batida a questão de que a geometria está se manifestando nessa onda telúrica e astral, de forma que a gente deva perceber isso na natureza, ao invés de tentar manipular, criar ferramentas, criar uma série de coisas? Será que a magia não está na manifestação que está lá na natureza e não na manipulação do homem? Será que não é esse o grande lance? Pergunto isso e já para não tomar mais seu tempo com a relação da música, né? Será que essas vibrações não estão em proporções multidisciplinares, ou seja, eu preciso olhar para vários elementos, preciso olhar para o cristal, para a onda sonora, para as cores, para as diversas coisas que tem à nossa volta para poder entender isso de uma forma mais interdisciplinar? Olha, se a gente pensa, é entendido que toda a matéria-prima, todos os átomos que compõem a estrutura física do planeta, é já estudado e entendido que vem das explosões das estrelas. Cada escala, cada grandeza solar vai conseguir uma construção de elementos específicos. Então, não é tipo explodiu a estrela e gera-se todo tipo de átomo que vai se fundir e virar os minerais. Não. Cada tipo de estrela tem uma característica. Se eu não me engano, para fazer o ouro e a platina, você precisa de condições muito específicas. Você precisaria, se eu não me engano, de 2 estrelas de nêutrons fazendo o seu fim ao mesmo tempo para gerar o tamanho de potência que precisa para deslocar o elétron para ele se tornar esse elemento ouro e acho que é a platina também, se eu não me engano, alguma coisa por aí. E aí essas partículas vão ser espargidas pelo universo.
E aí isso foi se precipitando, essas nuvens de poeira cósmica foram se formando, se formando, se formando, se formando, até isso se precipitar na forma dos planetas e tudo mais. Então, se a gente for pensar, eu concordo com você, o quanto existe um código, uma assinatura espiritual em cada elemento, em cada mineral, cada metal, que reverbera com essa energia cósmica. Quando a gente traz a ideia, né, a alusão do tipo, tá, a divindade existe dentro de nós, a chama trina, a partícula divina, a chispa divina, a essência, a alma, blá, blá, que existe dentro de nós, as mônadas, quando a gente pensa nesse projeto de alma, mas a gente está aqui. E o quanto talvez não seja a mesma relação, a nossa alma, ou esse eu espiritual, eu sou, eu cósmico, o que quer que seja, não é a mesma coisa com a memória cósmica que um cristal vai ter da sua consciência cósmica. Então, quando a gente pega, existe uma ressonância da divindade, do processo que é o natural. Então, se a natureza já nos conduz para esse lugar, por que será que a gente precisaria de algo artificial? E aí eu penso em algumas possibilidades, extrapolando aqui as ideias agora. Eu vejo que, às vezes, a gente quer acelerar o processo. E a gente vai buscar, através da manipulação, formas. Ok. E eu vejo também a dificuldade que existe da gente conseguir tocar a natureza na sua própria natureza. Porque a natureza por si só é algo tão sublime. E nós, como indivíduos tão pensantes, é tão difícil de a gente acessar a nossa natureza que a gente não consegue, talvez, perceber a natureza da natureza de forma natural, porque nós estamos desconectados da nossa própria natureza do ser. Então, talvez a gente precise dessa manipulação, essa lapidação, esses processos. Talvez até se a gente for pensar a ideia da alquimia, dessas transformações e processos todos como algo que talvez faça parte da realidade, até a gente chegar nesse princípio. E aí a gente olha para uma ideia de que o processo ele é muito válido, não necessariamente o resultado. Mas será que se a gente não buscasse talvez mais internamente, que como uma reflexão, a gente já não encontraria essa mesma natureza? Será que esse ouro já não existe dentro de nós? Quando a gente fala que existe o chakra coroa, por exemplo, será que a gente já não está falando da partícula do ouro cósmico que existe na composição do nosso corpo físico manifestado aqui? Será que esse todo já não está programado ou implícito em nós? E por que na minha ideia, a gente não consegue chegar nesse lugar? Porque a gente não consegue silenciar. Porque sempre tem um ruído. Sempre tem um ruído. Por isso eu gosto muito das vivências com os cristais no meio das cavernas. Porque quando você chega lá, não existe nada, só existe você. Se você conseguir relaxar, você vai ouvir uma coisa, que é o teu coração batendo, cara. E olhe lá. E aí a gente tem um grande segredo, que é a linha dos povos iorubás decodificaram, que eu vou trazer para a gente fazer essa mescla aqui, esse crossover. A gente tem um orixá chamado Oba Oluaye. Oba significa rei. Oluaye é a terra. O Aye é a terra. Então, Oba Oluaye é o senhor da terra. E a saudação do senhor da terra, dessa força telúrica prístima, é Atotô. Atotô significa silêncio. Então, olha como os malucos lá atrás já decodificaram isso. Então, talvez, será que a gente não precisa do silêncio para a gente conseguir unificar essas tramas todas? O relaxamento, o estado do vazio, onde o tudo e o nada se interconectam? Aí a gente vai entrar realmente na essência multidimensional de um cristal. E aí, nesse nível, tanto faz qual é o cristal que você tem, porque a gente não precisa mais do cristal. Esse todo já está integrado nesse lugar. Mas talvez para a gente chegar lá, vamos trabalhar com as cores, vamos trabalhar com os sons, com as harmonias, porque tudo vai gerar o quê? A vibração. Se você for conversar com um cientista, o que é isso? Nada. É uma matéria inerte que não serve para nada. Louco, né? Para a maior parte das pessoas, vai segurar isso aqui e não vai sentir nada. Porque supostamente isso daqui está desativado. Mas agora, quando a gente joga uma vibração que tem a capacidade de despertar esse potencial latente,
O seu corpo vai responder a isso, os seus corpos, porque a mesma divindade que existe aqui dentro existe dentro de você. Então, todo esse processo se interconecta. Então, eu super acho que dá para desenvolver sons, mantras, cores e formas da gente ativar os cristais também, para a gente tentar chegar nesse lugar da essência pura que esse troço vibra. Porque essa mesma essência que é a essência, se a gente fala da essência, é algo único. Então, a essência do cristal é a mesma essência que está dentro de você, é a mesma essência da barata que está andando na rua ali. Então, tudo é a mesma coisa. Então, quando você estuda o cristal e consegue entrar nesse lugar, você consegue compreender essa dimensão. Pelo menos essa é a forma que eu tenho experimentado, sabe? Respondido, mais ou menos? Sim, não estamos loucos e se estivermos, não estamos sós. Acha, é? Bom, eu vou trazer o assunto um pouquinho mais para simplicidade agora. E eu vou perguntar alguns cuidados básicos que as pessoas têm que ter ao cuidar de cristais. Pode deixar na água, é legal dar banho de sal em todo tipo de cristal, esse tipo de coisa. Eu sei que o pessoal está falando numa alta esfera de conhecimento já, mas a gente tem que lembrar que o público do Mayhem muitas vezes é um público leigo e precisa de instruções fundamentais. Por favor, fale um pouquinho. Maravilha, vamos lá. Robson, sei que tinha perguntado a questão de deixar no sol, certo? Então a gente já citou aí, por exemplo, a questão da ametista, é uma pedra super sensível a isso. A ágata cornalina, na verdade é calcedônia, né? O grupo é calcedônia, também é muito sensível. O citrino natural é sensível. Grupos do silicato geralmente são pedras sensíveis. Tem uma aqui que é super diferente, chamada realgar. Opa. Pra você ter ideia, eu deixo ela guardada até na caixinha mágica, olha só. Realgar. Olha que lindezinha. Vocês estão vendo que ela é vermelhinha. Não sei se dá para vocês verem que tem uns pontinhos amarelos aí, tá vendo? Esse pontinho amarelo já é a oxidação dela. Essa pedra é exposta à luz, seja artificial ou solar, ela oxida. E ela vai, entre aspas, estragando. Então, ela é uma das que a gente guarda na caixinha. Realgar. Isso aqui não dá nem para mexer com a mão, porque ela é sulfato de arsênio. Então, é extremamente tóxica se a gente for manusear ela depois. Então, algumas pedras, mas são poucas, a gente tem que tomar cuidado para a gente deixar ela no sol ou não deixar ela no sol, beleza? Só para a gente fechar esse assunto. Beleza. Agora, ó, isso que você está trazendo é a questão de limpeza das pedras. Eu vou até criar uma ponte com o que o André tinha comentado ali, né? Pô, eu preciso deixar na lua, no sol, minha pedra para ficar bacana e tal. Então, vamos partir do princípio que é o seguinte. Falando em limpar os cristais, eu tenho uma pergunta. Por que que a gente precisa limpar o cristal? A gente não está entendendo que isso daqui é a geometria harmônica perfeita da natureza, a construção do divino que se manifestou na mais pura realidade da manifestação. Se isso daqui já é perfeito, por que eu preciso limpar o raio do cristal, gente? Quero deixar essa dúvida aí. Desculpa, Pedro. Isso eu já vou tentar. Quando você fala por que limpar o cristal, não tem relação com aquilo que você falou da possível manuseio de alguém que lapidou, de alguém que extraiu? Não pode estar relacionado a essa energia, limpar, tirar essa energia, essa carga, e não a energia do cristal em si? Sim, eu entendo isso. Mas daí é o seguinte, quem diz que a energia... Por exemplo, peguei essa pedra, passei para você, você pegou na mão, depois a gente deixou aqui. Ela vai ficar com energia minha ou sua? Ela não vai ficar com energia de ninguém. Por quê? Porque a organização molecular dela, ela é estruturalmente perfeita. Então, o que ela vibra no campo é a perfeição daquela geometria, daquela estrutura. Então, qualquer cristal, ele é um ser harmônico pela sua natureza. Ele emite a harmonia. Harmonia, harmonia, harmonia. Se a gente pega uma hematita, que é óxido de ferro, ela é o ferro harmônico. Ela está
e vibrando a harmonia do ferro o tempo inteiro. Se eu ponho aqui no meu braço, ela vai estimular o meu sangue, que tem a hemácia. Então, estou estimulando o meu corpo a receber a informação daquele ferro harmônico. Tudo bem que o cristal tem o campo energético dele. Na verdade é assim, né? Tem uma vibração do campo. Aí eu peguei a pedra. E eu estou muito zoado. O que vai acontecer com esse campo? Vai ficar assim, totalmente descompassado. Mas se o cristal, ele é internamente, a geometria dele já é perfeita, concorda que se eu deixar a pedra ali, ele vai se regular automaticamente? Se ele é a harmonia, a perfeição. Eu não consigo fazer um bagulho tão zoado com esse cristal que eu vou conseguir ferrar a essência, o núcleo. Eu não vou conseguir mudar a molécula do cristal. Pegando ele, fazendo um reiki, um passe, um descarrego. Então, se eu pego o cristal e largo ele ali, ó, deu 15 minutos, uma hora, uma semana, que seja, ele vai se reorganizar. Então, em termos gerais, será que a gente precisa limpar os cristais? Eu deixo esse questionamento. Agora, existem situações. Vou fazer um trabalho de cristaloterapia com você. Você deitou na minha maca, eu pus os cristais em você. Tirei as pedras. Vou atender a outra pessoa. Talvez não deu tempo daquele cristal se reorganizar na plenitude dele no meia hora, 15 minutos entre um cliente e outro. Essa pedra eu preciso limpar ela no meu ambiente terapêutico. Estou trabalhando com essa pedra aqui, terminei o trabalho com ela. Agora vou dar para o outro trabalhar? Vamos limpar essa pedra, porque ela não teve o seu tempo para se reorganizar. Então, nessas ocasiões, eu preciso limpar. Agora, lapidações, trabalhos feitos e tudo mais, que seja a pessoa que pegou uma pedra bruta e pôs num macramê. Não vai interferir na estrutura do cristal, porque se deixar ele lá, ele vai se reorganizar. Se você se sente inseguro, pode limpar o seu cristal. Não é um problema limpar o cristal. Não se trata disso. Quais são as formas, então, que a gente pode limpar esse cristal? Hoje em dia, eu não ponho nenhuma pedra na água no sal grosso. Não há necessidade mais de fazer essas coisas, mesmo porque a gente não sabe quais são as pedras que podem ir na água e qual não pode ir na água. A grande, extrema maioria das pedras pode pôr na água, não tem problema. Só que tem várias coisinhas chatas. Exemplo, o cristal do sal, NaCl. Ele também é um cristal. Cada tipo de cristal tem uma dureza. Se você joga sal dentro de uma pedra mole, vai riscar a pedra, vai machucar a sua pedra, às vezes vai até gerar uma reação química adversa ali. Você está fazendo, né, a água, que é um solvente universal, aquela coisa toda, né, aquele ambiente aquoso com outras coisas, pode gerar algum processo ali. Então, hoje em dia, não há necessidade de usar água nem sal grosso para limpeza e essas paradas todas. Quando a gente vai olhar lá nos estudos, lá atrás, a ideia de que o sal ele limpa veio estudando as lágrimas. Porque a pessoa estava muito carregada, sobrecarregada. De repente, ela conseguia entrar num processo catártico. E chorava, e as lágrimas são salgadas. E aí foi entendido e associado que o sal, por causa das lágrimas, tem esse efeito, nossa, de descarregada, é um alívio, eu fiquei muito bem. E aí, com o tempo, isso virou sal grosso, essa coisa toda. E isso foi sendo utilizado para limpeza e tal. Ok, pode ser utilizado? Pode, não é uma restrição. Mas não é necessário e não é tão prático também. Se você quer limpar o seu cristal, hoje a coisa mais simples, rápida e prática que você pode fazer é isso aqui, ó. Pega uma selenita, um bastão de selenita, e a gente vai usar selenita para limpar as outras pedras. Assim, ó. Super fácil. Por que a selenita limpa as outras pedras? Não é que ela limpa. Ela é uma pedra com uma vibração tão acelerada que é como se ela, quando os outros cristais estão na frequência dela, ela serve como se fosse um marca-passo para as pedras. Um metrônomo que vai ajudar as outras pedras a se reorganizarem rapidamente. Então, rapidamente é do tipo 10 segundos. Já organizou totalmente a estrutura. Porque ela trabalha num nível tão sutil e elevado que é como se fosse um ultrassom, sabe? Uma energia que está pegando muito mais acelerado.
Então, hoje a forma mais rápida e prática é usar bastãozinho de selenita para limpar as outras pedras. Quanto à parte do deixar no sol, na lua, preciso disso? Olha, ou vamos enterrar o cristal, vamos deixar na terra, vou lavar na água. Pode ser feito? Todas podem ser feitas. Não há uma restrição. Mas vamos trabalhar com a ideia, com o fundamento. Exemplo. O Sol é uma energia radiante. Será que o Sol ele não tem uma energia mais forte para potencializar a energia de um cristal do que limpar ele? Porque vamos pensar, se o Sol emana energia, ele carrega coisas com a sua energia solar. Imagina que eu tenho uma coisa zicada e eu deixo no Sol. Será que talvez não possa gerar um efeito de expansão de alguma forma daquilo? Então eu não sei se o Sol é a melhor ferramenta para a gente limpar os cristais. Eu sempre discuto isso nos cursos. Agora, por exemplo, a gente está em Beltane agora, hoje, por exemplo, no hemisfério sul, na Roda Sul, está em Bel. Momento de ápice de energia, expansão da primavera, energia sexual, energia solar, começando a se acelerar até chegar em Lita, que é o ápice da coroa solar. Beleza? Então, será que eu não posso pegar uma pedra hoje e consagrar na força do sol, essa potência de sexualidade que a natureza está nos trazendo? Super pode. Então, eu acho que a fins de consagração, imantação, é poderosíssimo trabalhar com o sol, com a lua, óbvio que sim. Marés, eclipses, enfim, né? Conjunções, enfim, todo o processo cósmico dá para a gente trabalhar muito potente na consagração, na potencialização de um aspecto energético ali daquele cristal, super sim. Mas eu não vejo como a melhor maneira de limpar as pedras. Selenita, rápido, prático, beleza? Acho que dá para trazer tudo isso. Ainda mais se a gente está falando de um ambiente terapêutico, estou atendendo as pessoas. Não dá para eu correr no jardim, cavar um buraco, pôr todas as minhas pedras lá, tampar tudo, recebo a pessoa, ele senta aqui, agora espera um minutinho, corre no jardim, enterra as pedras todas, vai pôr a pedra, terra na pessoa. Ou imagina, você vai atender num lugar lá, aquelas clínicas terapêuticas, você chega lá com sua maleta de pedras, beleza, atendeu a primeira pessoa, maravilha. Aí vou para a segunda, água corrente, você corre até o banheiro, só que você chega lá, só tem aquelas pilhas que você aperta, agora imagina você segurando as pedras e como é que você vai limpar todas essas pedras e tudo mais? Ah, pode ser feito? Pode ser feito. É a melhor forma? Não. Então vamos usar selenita que a gente limpa topzera as pedrinhas. Beleza? Só trazendo aí um pouco do que é comum a gente falar, né? Ah, vamos pôr na água corrente, vamos deixar no sol, na lua, vamos pôr enterrar a pedra. Pode ser feito? De novo, pode ser feito. A melhor coisa a sensação que você vai ter na sua vida é pegar um coral verdadeiro e pôr essa pedra dentro do mar. Ela vai abrir de um jeito, ela vai te agradecer tanto que você nunca vai sentir tanta gratidão na sua vida por nada. Sabe? Então dá para trabalhar isso. Pega um âmbar, vai até o pé de um pinheiro, coloque esse âmbar ali para ela se reconectar com a ideia da árvore, de onde ela, a origem dela. Nossa, você vai ter uma experiência mística fantástica. Então dá para fazer todas essas coisas? Super dá. Super dá, super dá, super dá. Beleza? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode... Você já respondeu, acho que de diversas maneiras isso, mas assim, essa pergunta, ela sempre vem na minha cabeça. E quando eu estava aprendendo sobre isso alguns anos atrás, né, a gente pega primeiro esses livrinhos básicos, né, pedra tal é para tal coisa, isso é de praxe no início da caminhada de muita gente, mas aí depois a gente vai estudar com alguém e eu fui estudar uma bruxaria mais solta, mais livre, meio xamânica. E uma das coisas, uma das perguntas que se fazer era como que a gente estabelece, como que a gente entende a vibração de cada pedra e como que isso é determinado no tratamento de determinadas doenças. Qual é a pedra da dor de cabeça? Qual que é a pedra pro cardíaco, como você comentou? Como que isso é estabelecido? Como que você entende o padrão daquela pedra e como que ela atua em determinadas curas, eu vou colocar assim. E aí depois, quando a gente começou a aprofundar nessa conversa, nessa discussão, a gente foi para um teste cego.
E aquilo me deixou maluco, porque assim, quando você vai para o teste cego, você pega uma ametista, você fala, pô, isso daqui tá me deixando agitado, pô, mas essa pedra, isso daqui é para acalmar, isso daqui é para você dormir, como que isso está me deixando agitado? Então você começa a se contradizer até nos conceitos, e aquilo me incomodou bastante. A vibração das rochas, das pedras, elas podem alterar de uma para outra, ou esses padrões se alteram, ou elas podem afetar pessoas de maneiras diferentes, porque quando eu vou para, você citou, né, do seu estudo xamânico também, isso me chamou muito a atenção, porque eu tenho essa sensação de que a minha relação pode ser muito mais orgânica do que simplesmente tabelada, do que simplesmente criada ali num rigor de um crivo. Faz sentido? Faz, cara, faz total sentido. Ó, eu vejo que é assim, da onde foi surgindo, né? Quem que foi catalogando, como é que as coisas foram sendo edificadas aí a nível de informação técnica. Zero estudo inicialmente, 100% empírico. Vamos pegar, vamos testar, vamos ver o que faz. Uma pessoa, duas, 10, 100 pessoas usando ametista, daí perceberam que a ametista podia ajudar nisso, nisso, daquilo. Então é prático, é experimental, é experimental. Mas quando a gente vai pegar isso, cara, cada pessoa vai ter um efeito diferente. Supostamente, a ametista é uma pedra que acalma, mas de repente você teve uma aceleração PNJ da ametista. E aí, como é que funciona isso, né? Será que cada pedra vai atuar de formas distintas dentro da pessoa? Quando você vai sentar para sintonizar, vamos chamar canalizar uma energia de um cristal, alguma coisa assim, quanto mais você é naquele momento, mais difícil fica. O exercício é você tentar entrar no estado mais de neutralidade possível, para você deixar o fluxo fluxar. Porque a informação do que aquele cristal é está lá. Só que quanto mais a mente, quanto mais a expectativa, mais a emoção entra no meio do caminho, mais interfere na percepção que a gente vai ter daquilo ali. Isso para qualquer circunstância mágica, energética, espiritual, terapêutica. Então, é o exercício de conseguir, cara, relaxar, soltar, desligar. Não importa qual é a ferramenta que vai te levar para esse lugar, mas quanto mais você consegue entrar lá, mais fácil é de você conseguir sintonizar. E aí começa a ler, entender, estudar as pedras. Olha, referências muito boas da parte de cristais é a Katrina Rafael, Melody, e a Melody, cara, são as melhores que já escreveram sobre cristais. Tem uma outra moça também, a Jane Endow. Foram as três moças mais dedicadas aí à arte e à coisa toda. E era isso. Vamos sentar, vamos meditar, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos sentir, vamos ver se é hoje, o que é, o que não é. E você vai aprendendo. Você vai aprendendo a sua forma de conseguir entrar. É igual um estudo mediúnico. Qual que é a diferença de você sentar para tentar entrar na sintonia com o caboclo, com o seu guardião do portal ou com a pedra? Nenhuma diferença. O exercício é o mesmo. A única diferença é que cada elemento vibra num padrão. Então você precisa aprender como você se sintoniza e entra no elemento terra para você conseguir chegar perto da frequência do cristal. E aí é muito louco, porque um cristal acelerado, elevado, vai te jogar lá para cima. Você precisa conseguir subir para chegar na vibração dele. Outros que são médio, outros que são densos têm que conseguir adensar a sua psicosfera para se sintonizar naquele padrão do cristal. E aí vem uma grande questão que é, existem as pedras, ou quando você está num trabalho de imersão, trabalho pessoal, que vamos pensar, a nossa natureza do dia a dia é muito distinto da energia dos cristais. Muito distante. Então, para a gente conseguir entrar em contato com algumas pedras, às vezes eu fico meses, todos os dias, sentando com o cristal, todos os dias, e nada acontece. Meses, meses, meses. Até o momento que você consegue entrar na vibração.
E às vezes é isso, é uma informação, é uma palavra, é uma sensação que veio. Opa, você já estabeleceu um contato ali. Anota, e aquilo foi a experiência do dia. Então é uma construção lenta. O ritmo do elemento terra é o mais lento de todos os elementos, é a terra, né? Então é uma jornada para você chegar e conseguindo canalizar, escrever e fazer e tal, 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 tal. E eu vejo que o ser humano por si só interfere muito na dinâmica. É um pouco difícil, mas é prática. Eu tive muita dificuldade. Para mim, para começar a falar, conectar mesmo, eu acho que demorou uns 3 anos. E todos os dias eu falava com a pedra, eu meditava, fazia de tudo, tudo, tudo. Mas para mim, abrir demorou uns 3 anos. E a primeira pedra que, entre aspas, falou comigo foi uma labradorita. Que foi um dia que eu estava fazendo uma trilha. Eu tinha emprestado a minha mochila de acampamento para um cara. E eu fui acampar, eu estava sem mochila. Eu peguei a calça que a gente usava lá. Ô, labradorita, topzera. Tem uma aqui também, ó, para quem não conhece. Brilha, minha amiga, vamos lá. E a luz não está favorável para ela hoje. Olha. Boa. Aí, Marcelo, eu fui acampar e tava sem mochila. Eu peguei a calça que a gente usava lá no treino do Kung Fu, amarrei a parte de baixo dela, enchi de pedra, tudo enrolado nas minhas blusas, um monte de pedra, vesti bandoleira assim e fui fazer as trilhas. É o que tinha, né? Tinha que fazer, não tinha que fazer. Aí eu levava as pedras, subindo, escalando montanha, morro, tal, entrando. Aí eu parei, pus todas as pedras ali, ia lavar uma por uma na água do rio. Quando eu pus a labradorita dentro da água, me veio um arrepio. Até aqui, até o ombro esquerdo, que foi a mão que eu baixei dentro d'água. Esse eu considerei que foi a primeira pedra que falou comigo. Então foi assim, uma coisa sutil, quanto uma sensação de um arrepio. Mas aí você sabe que a portinha abriu. E você vai praticando, 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 praticando e vai indo. Mas até hoje eu sinto uma dificuldade gigante que é a minha cabeça. Então se alguém fala, ai Pedro, você ficou sabendo que essa pedra faz isso, 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 pronto, ferrou. Não, eu tenho que conseguir descontaminar de tudo para sentar com a pedra para vamos ver o que eu consigo captar. E o que o Pedro capta é uma frequência. Se você for fazer uma meditação com a mesma pedra, você vai captar outra frequência. Tudo isso vai se somando. Alguns pontos vão ser comuns e outros vão ser um pouco distintos. O Thiago comentou ali na ocasião da apresentação tudo mais, do Círculo de Pedras e tal. Círculo de Pedras é um projeto que eu estou desenvolvendo em que nós vamos, por exemplo, a gente está criando o maior acervo falando dos cristais que existe no planeta Terra. E aí a ideia é o seguinte: eu vou falar da ametista, mas todos os outros professores vão falar da ametista. E o que eu entendo de ametista talvez seja diferente de você, e tudo bem. Porque se ela está vibrando dessa forma para mim, beleza. Exemplo, para mim, a ametista não é uma pedra de transmutação. Não é só porque a pedra é roxa, ela transmuta, não é porque é verde cura, não é porque é preta protege, não é porque é rosa é do amor. Porra, nada a ver. Não é só isso. Pode ter um aspecto cromático, que ative informações no meu subconsciente, super pode. Mas além disso, o que existe lá dentro como a natureza molecular do ser, do Deva, do divino? E aí eu estudo para o além do além. Por isso que dá diferença assim, ó. Dá sempre diferença. Beleza? Para uma prática do dia a dia, não importa, cara. Se você achou que aquela pedra dá prosperidade para você, usa aquela pedra para prosperidade. Sacou? Sim, sim. Porque se trata mais do que você está sentindo do que a informação do que é a pedra. Por isso que eu deixo uma dica prática para todo mundo que começa a estudar comigo, que é: comprou 5 pedras? Deixa ela ali, ó, no criado mudo, ou numa mesa da sala, onde você passa todo dia. Olha para a pedra, escolhe uma, vai andar para o seu dia. Voltou para casa, vê se quer trocar a pedra, deixa ali, você não precisa nem saber o nome da pedra. Mas vai entrando em contato, vai e anota, vai sintonizando e anota, sintonizando e anota. Aos poucos isso vai se transformando fantasticamente. Cara, eu comprei 3 sem saber o nome, foi só por afinidade para fazer exatamente um exercício semelhante. Essa aqui eu não sei o que é, parece seixo de jardim, mas não é. Nessa tem 2 cores, não sei se dá para ver, e
Eu não sei quais são, mas eu me afinizei, Legal. comprei, vamos ver no que dá. Valeu, Isso. cara. É Obrigado, isso, Pedro. mano. Valeu, valeu. Fala aí, seu Marcelo. Acho que o Robson tem uma pergunta antes. A dele faz Eu ia mais perguntar sentido. sobre a cristalomancia, como ele enxerga isso. Ah, cara. Ó, tem várias formas interessantes. Uma delas, que até dentro do que o André estava falando também, que é um processo muito intuitivo que funciona muito legal. Existe uma forma que você pode fazer um oráculo com os cristais. Depois você deixa, sei lá, 15 pedras distintas ali. Você fala para a pessoa, olha para essa pedra, qual que te chama mais atenção? A pessoa vai pegar a pedra que 100% bate com o que ela precisa trabalhar naquele momento. Ela não sabe nem o nome da pedra. Sabe aquele bagulho que todo mundo fala, ah, não é a pedra que te escolhe? Eu sempre fui radicalmente contra isso. Existem bilhões de coisas que envolvem qual pedra. Às vezes você achou bonita, maravilhosa, só que a pedra te achou, né? A gente romantiza demais a coisa às vezes. Mas quando você faz uma parada dessa de oráculo, você deixa as pedras ali, a pessoa pega, sempre bate com o que a pessoa está precisando trabalhar. Quando você sabe o que é a pedra e a pessoa pegou, meu, você mata a sacada na hora. Então tem acho que um sentido de mancia que as cristais podem ajudar, principalmente nesse lugar do autoconhecer-se, que fala muito mais da gente, o processo, né? Experimentem, cara. Pode ser uma coisa totalmente aleatória, como o André tá falando, dizendo, tipo, pega uma pedra aleatória, ou fecha o olho e pega uma pedra e tal. Experimenta, veja como isso te toca. E tem o outro lado da mancia também, que é, por exemplo, tá, a bola de cristal e esse tipo de coisa e tudo mais, né? Tem toda essa perspectiva de trabalho também. Eu vejo que existe uma potência gigantesca nisso também. O cristal, muitos cristais são potencializadores da nossa antena. Então você não precisa necessariamente parar e contemplar visualmente como o exercício da bola de cristal. Pode ser feito? Pode, é fantástico, é muito poderoso, super, extremamente poderoso. Mas nós podemos fazer um outro exercício de usar os cristais para potencializar nossas visões e captações. Porque existem muitas pedras que potencializam faculdades mediúnicas, psíquicas, acessos, antenas, canais, contatos e conexões. Se você trabalha com esses cristais, pode ajudar muito a potencializar isso. Muito, 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 muito. Então, pode desenvolver uma forma de mancia e a partir dessas três formas, por exemplo, só para a gente tatear um pouquinho aqui das possibilidades. Mas tinha alguma coisa específica que você estava querendo Eu saber, quero Robson? fazer a sua pergunta sobre esse segundo aspecto da bola de cristal de obsidiana. Como você enxerga a bola de cristal de obsidiana em específico? Vamos fazer uma comparação entre a obsidiana e, por exemplo, uma bola de quartzo. A gente tem as duas frequências ali, totalmente complementares. A grande questão não se trata da pedra, mas é como aquela pedra vai te conduzir. Quando você pega um quartzo, que ele, pela cor branca, ele permite que todos os espectros luminosos passem por ele e converse com aquilo, quando você visualiza e contempla o trabalho com essa bola de cristal de quartzo, a luz do branco ainda vai se expandir. Então você consegue visualizar coisas ali, porque ela se expande, ela se forma, a luz se movimenta pelo quartzo. Então você consegue ter esse tipo de visão. Quando você vai pegar uma bola de obsidiana, a obsidiana ela vai sugar você para dentro. A obsidiana te leva para a profundidade de você mesmo. Então é um lugar de você enxergar num outro lugar, não necessariamente na bola física, porque não é mais uma experiência ótica, é uma experiência consciencial da profundidade do teu ser. Então você vai pegar uma bola de obsidiana, você vai ver lá o anjo ou o capeta, o demônio. Mas esse anjo, esse demônio que você está vendo, não é o externo, é seu. Agora, com a bola de cristal, eu vou ver o Antônio, o que vai acontecer amanhã, enfim, dá para a gente extrapolar as possibilidades aí. Mas a obsidiana ela é muito poderosa. Não dá para a gente brincar com a obsidiana.
Porque a obsidiana é uma das poucas pedras que ela realmente absorve energia. Ela suga, ela puxa. A obsidiana é uma pedra que você sempre tem que limpar depois que você trabalha com ela. E o que ela faz? Ela segura a energia ali. Se a pessoa faz besteira, mexe, brinca errado, o que ela faz? Ela joga essa energia depois na outra pessoa. Por isso que tem um monte de gente com medo de usar obsidiana, virou um mega escarcéu, tem um monte de mito da pedra, isso, aquilo. E ela é um vidro. É comum você manipular a obsidiana, você cortar a mão, você sair sangrando. Cara, eu tive um episódio fantástico. Eu tava passando mal, muito mal, muito mal. E tinha aqui na loja comprar pedra, porque me encomenda uma feira, qualquer coisa. E fui, passando mal, passando mal. E aí, uma das peças de encomenda, inclusive era para uma moça que mora aí no Japão, era obsidiana. Aí eu cheguei numa caixa cheia de obsidiana. Eu comecei a mexer nas pedras para achar uma do tamanho. Juro para vocês, as pedras começaram a quebrar, estralar, começou a voar caco de vidro para todo lado, na minha cara, na minha mão, mexendo, tentando achar as pedras. Caraca, peguei duas rapidinho ali e vazei. Gente, eu saí zerado. A obsidiana puxou todas as urucubaca louca ali. Sai, ó, perfeito. Foi ótimo. Aí eu aprendi isso. Agora, quando eu tenho que atender alguém na máquina, a pessoa tá muito zoada, eu pego as obsidianas. Cara, quantas vezes passando obsidiana por cima do corpo da pessoa, a pedra começa a trincar, lascar, quebrar. Ela é maravilhosa, eu amo de paixão. Eu estou escrevendo um estudo chamado Pedras Mater. E a obsidiana, para mim, no meu estudo, é uma das pedras mater. Então, é tudo de bom. Tudo de bom. Respondi mais ou menos a ideia das bolinhas aí? Beleza. Respondeu. E eu quero caminhar, você falou, putz, pedras matas, tem essas que são as mais legais, as mais divertidas. E a galera que já está assistindo já está tudo empolgada, né? E fala assim, e alguém mandou uma pergunta aqui falando, putz, mas quais são as pedras que você recomenda que alguém tenha para começar? Tipo, cara, eu estou assistindo aqui o podcast, estou escutando, e a única pedra que eu tenho é uma Paralelepípedo. paralelepípedo, né? Peso de papel, né? E aí eu gostei. Vamos começar, vou trabalhar alguma coisa, quero começar na magia. Então, chuta aí, sei lá, umas 5, 10 pedras que você acha que seriam as básicas, que tipo alguém que nunca trabalhou com isso, que está querendo experimentar e brincar, tem que ter. Quais são as principais? E se tem outra coisa, o tamanho também importa? Tipo uma pedrinha pequenininha, você precisa comprar um talão, aquelas pedras grandes que são boas para tirar energia negativa, você dá na cabeça da pessoa, arranca. Tem alguma coisa? Então, dá mais ou menos uma ideia de qual seria um guia básico para a pessoa comprar e para se preparar para começar esse estudo de pedra, assim, o primeiro passo. Beleza. Primeiro, começar de trás para frente. Número 1, tamanho não é documento. No trabalho dos cristais, tamanho não é documento. Exemplo. Olha isso. Azurita. Um tico. Maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Quando você tiver uma molécula formada, você já tem a potência do cristal ali. Uma molécula. Existem duas variações em que o tamanho vai influenciar, que é quando você vai trabalhar ambiente. Ambiente. Então, exemplo, eu vou pôr uma blusa para movimentar a energia do meio ambiente, para limpar a energia do meio ambiente. Se é um ambiente que entra 50 pessoas por dia, a galera carregada, vai assistir energia super zoada aqui no ambiente, eu preciso uma drusa maior, uma pedra que vai comportar aquele fluxo. E a mesma coisa se aplica à turmalina negra, básico na clássica. Turmalina negra é uma pedra poderosíssima de limpezas, proteção espiritual. Isso aqui é uma super transmutadora de energia. Turmalina preta, transmutação. Como que ela funciona? É uma pedra que eu recomendo para essas que você está perguntando, que é uma base de proteção. Então vamos lá. Quando eu estou em contato com a pedra e eu me conecto com ela, a gente começa a trabalhar junto, a sintonia. O que ela faz? Ela vai se integrando ao meu campo vibracional. Então, uma energia que chega até mim, ela puxa e começa a trabalhar no campo dela também.
E como ela tem as estrias laterais dela, todas as estrias, quando a energia vai passando pelas estrias, elas vão acelerando. Então gera um efeito de transmutação. Então as turmalinas, toda a família da turmalina, é o grupo de pedras transmutadoras. Ok. Agora, não sei se vocês já tiveram experiências com pedras de turmalina que quebram, que estouram, explodem na mão, no bolso ou coisa e tal. Por que que isso acontece? Porque às vezes a turmalina que estava na sintonia com você era, sei lá, desse tamanho, mas você recebeu uma carga vibracional gigantesca. Ela começa a puxar energia para transmutar, transmutar. A intensidade vibracional é tão grande que rompe com a integridade molecular da pedra. As cadeias entre os elétrons rompem e a pedra estoura. Olha que foda o trabalho da turmalina. Então, esse tipo de pedra, turmalina e drusa, principalmente falando de ambiente, o tamanho vai importar. Mas fora isso, para o trabalho de meditação, para o trabalho mágico, para o trabalho isso, geralmente não faz diferença. A diferença está onde? Na cabeça. Eu quero ter uma pedra, uma malaquita desse tamanho. Se você quer, se você pode comprar, porque esse troço vem do Congo, é caro pra dedéu, compra, beleza. Precisa? Não, pode ser uma redondinha assim? Pode. Então, muitas vezes a questão está na nossa cabeça. Não importa o tamanho. Tá? Agora, e 5 pedras base, gente? Pô, que pergunta difícil essa. É muito difícil essa pergunta, Marcelo. Pode Sabe por aumentar para quê? 10, não tem problema. Poderia ser uma pedra, mas continua a ser difícil. Por quê? Porque hoje eu não. O raciocínio que eu faço é: o que você quer trabalhar em você hoje? E aí a gente vai entender a pedra. Então, sei lá, eu sou muito irritado, estressado. Esse é o meu dia a dia. Preciso então baixar minha energia. Então vamos trabalhar um quartzo azul, uma ametista, uma roulita, pedras que vão ajudar a acalmar, relaxar, tranquilizar. Eu sou muito passivo, lerdão, letárgico. Vamos trabalhar com jaspe vermelho, talvez até uma granada para acelerar, movimentar a sua energia. Então, sabe quando a gente parte pelo raciocínio, melhor. Eu estou num ambiente de trabalho muito agressivo, me sinto atacada, é muita competitividade, eu preciso me proteger mais. Beleza, turmalina negra, quartzo fumê, cianita preta, que é a vassourinha da bruxa. Beleza, vamos proteger. Minha energia sexual é muito fraca, eu não sinto conexão com isso. Cornalina. Cornalina, vamos acelerar essa energia. Tem uma granada ali para trabalhar. Uhul, vamos acelerar essa energia. Eu não tenho poder pessoal, eu me sinto sem coragem, sem força. Citrino natural, topázio imperial, pedras que vão fortalecer. Meu coração está destruído, passei por um relacionamento, fui atropelado aqui. Beleza, vamos pôr uma turmalina rosa, uma turmalina verde para transmutar esse sentir negativo aqui junto com um quartzão rosa, para ativar essa energia. Fantástico, transmutação, lembra? Turmalina, transmutação, só pega uma rosa e uma verde, que trabalham as duas dinâmicas, paterna, materna, masculina e feminina, junto do meu cardíaco, para eu liberar aquele trauma, aquela carga. Fantástico. Eu não consigo me comunicar. Quê? Eu não consigo, cara. Não estou entendendo. Eu não consigo me comunicar. Água marinha aí, meu filho. Vamos desbloquear esse laríngeo. Eu tenho muitas travas, conteúdos reprimidos, crisoprásio, amazonita, bora soltar. Minha cabeça, eu trabalho muito com a mente, eu preciso pensar o tempo inteiro, minha cabeça tem que estar sempre tunada. Beleza, sodalita, florita roxa, fortalecendo aqui esse cabeção. Pá. Não, minha parada é espiritual. Qual é a pedra que vai me ajudar a me conectar? Vamos pegar uma calcita azul para a gente começar. Vamos pôr uma pirita aí para expandir. Um lápis lazuli, labradorita, se você quer um acesso espiritual, beleza. Não, eu estou no meu trabalho aqui de desenvolvimento na Umbanda, eu preciso incorporar minhas entidades, está difícil fazer isso, beleza. Vamos pegar uma apofilita. Não, quero trabalhar nos sonhos. Quero acesso nos sonhos, beleza? Vamos pegar aqui uma apofilita também pode ser, uma calcita ótica, deixar embaixo do travesseiro, um topázio incolor por ali, vai explodir a cabeça.
Eu trabalho com canalização espiritual, quero escrever as mensagens espirituais. Vou pegar uma celestita, por exemplo. Então, citei várias pedras que a gente pode ter no nosso kit básico, pensando em situações, para a gente quebrar aquela ideia de essa pedra ou aquela pedra. Não se trata dessa ou aquela, se trata do que eu preciso trabalhar. Pelo menos eu vejo dessa forma a paradinha toda. Eu acho fantástico, é isso aí. E agora a pergunta mais importante, que é como é que a gente te acha? Como é que a gente Falar um me pouquinho acha? mais desse curso, dos e-books, como é que a gente te encontra? Tá, vamos lá. Então, o primeiro passo, ó. Aqui, como vocês estão vendo, está escrito Sou o Pedro Pavan. Esse é o nosso acesso lá no Instagram. Beleza? Só chegar lá, follow essa coisa toda. Na Linktree, lá do Sou Pedro Pavan, já tem 2 e-books disponíveis lá. Um que é uma viagem nos quartos mestres, e outro é um e-book falando de alguns kits de pedras que a gente elaborou, tals como usar, quais pedras, sugestão, kit de chakras para harmonização básica, relaxamento, um pouco dos que a gente falou, tals, tem lá. Então tem esses 2 e-books lá disponíveis, é só clicar e fazer o download e tal. E aí é para o próprio Insta que toda hora a gente está movimentando os cursos, as coisas todas a gente comunica por lá. Eu estou construindo o meu método, que é o Caminho Cristalino. Então, são um conjunto de 9 tipos de curso diferente nesse crescente de conexões e sintonias com os cristais. O primeiro deles, por exemplo, é o Conexão Cristalina. A gente não fala nenhuma pedra no curso, mas é o curso de cristais. Por quê? Porque eu prefiro ensinar as pessoas a aprenderem a se conectar com aquela ideia, a consciência do cristal, que a partir daí, qualquer pedra que você pegar, você vai conseguir trocar e fazer acontecer com ela. Então, esse é o primeiro curso do módulo, por exemplo. Então, vai indo por aí a coisa toda. E o Círculo de Pedras, a gente está acabando de organizar ele. Logo mais a gente vai ter o lançamento do grande Círculo de Pedras. Aí também vamos comunicar tudo pelo Insta e essa parada toda. Basicamente é isso. Maravilha. Pô, foi sensacional. Não é a primeira vez que você vai vir aqui, você vai vir muitas vezes, essa foi apenas a primeira visita. Deixa eu olhar aqui nas minhas janelinhas. Joel Galmati, considerações finais. Bom, a minha primeira consideração é que eu já tenho esse curso. Ainda não desbravei ele inteiro, mas eu já tenho, já adquiri. Então é um prazer enorme estar aqui com o pessoal do Mayhem e com esse querido mestre que está compartilhando coisas maravilhosas conosco. Então fico muito feliz em estar presente e depois que eu fizer o curso completo, aí eu vou dar um feedback aqui sobre ele, hein? Valeu. Robson Belli, considerações finais. Foi muito interessante, dá para ver que ele tem uma profundidade enorme no que ele está falando. Eu gosto muito quando o convidado vem e mostra que ele sabe de verdade, que ele não veio aqui ler livrinho de cristais para nós, né? Ele trouxe realmente conhecimento que agrega. Parabéns, Pedro, parabéns. E espero que você retorne muito mais vezes. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do Segredo dos Segredos, ele está ao alcance de quase todo mundo. Acesse lá secretumsecretorum.com.br. André Correia, suas considerações finais. Cara, fantástico. É muito legal mesmo, assim, muitas das dúvidas que me ocorriam, eu levantei a mãozinha umas 2 vezes e fui baixando ali porque já vinham as respostas. Cara, muito legal mesmo. Eu coloco, às vezes, alguns cristais dentro das baquetas dos tambores, né? Até para potencializar isso na hora da batida. Então, muitas coisas do que você falou fez muito sentido para mim, fico muito feliz com isso. E é isso, espero te encontrar aqui muito mais vezes e em outros lugares, cara. Valeuzão mesmo. E se você tem interesse em bruxaria, acessa lá @Conexão Pagã no YouTube, toda segunda-feira às 21 horas nós temos lives, e o @André Correia Tambores, onde eu posto principalmente sobre tambores, máscaras e outras coisas relacionadas ao paganismo. Beijo para vocês. Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, antes de mais nada, agradecer ao Pedro pela aula que ele deu para a gente, né? Uma aula introdutória. Espero que ele volte outras vezes para a gente começar a falar sobre sólidos platônicos e formação cristalina, para a gente começar
a ampliar um pouco mais sobre esse tema tão cativante e que é tão difícil de achar alguém que é especializado nisso de verdade. Parabéns, Pedro, pelo trabalho. E uma coisa que ficou bem clara em relação à apresentação do Pedro, né, embora a gente esteja falando de cristais, é a necessidade da gente se autoconhecer, né? O autoconhecimento ele é fundamental e é isso que no Pedra de Afiar a gente busca te auxiliar nesse processo. E de quebra você aprende magia, temas de psicologia, uma série de outras coisas você aprende junto com isso. Então dá uma olhada no nosso canal, no youtube.com/Pedra de Afiar ou no nosso site pedradeafiar.org, onde você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nossos livros publicados, nossos vídeos, textos e grupos de estudos também. Rodrigo Elutarque, considerações finais. Que aula fantástica, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Me deu muitas ideias também. Adorei. Vou realmente querer outra vez você vir aqui. Já estou olhando seu canal no YouTube, Instagram, e o curso também. E para vocês que querem participar disso, catarse.me/TDC. Você vai fazer parte do Projeto Mayhem, você vai receber a revista. Recebi a revista nova, foi ontem. E tem matérias fantásticas aqui. O grupo é fantástico, tem vários grupos de Telegram com um pessoal fantástico, além de poder participar da gravação aqui ao vivo. Você só ganha participando do catarse.me/TDC. Valeu. Para o pessoal, tem bastante gente nova aqui, né? Acho que vieram para ver o Pedro. Essa live, para vocês terem noção, ela é a de número 474. Então, se vocês curtiram o Pedro, ele manja do que estava falando, a gente chamou mais 473 pessoas antes dele e a gente conversou 2 horas com cada uma. Então, a gente tem assuntos aí desde música, maçonaria, alquimia, martinismo, umbanda, quimbanda, espíritos, incorporações, o que vocês imaginarem tem no Projeto Mayhem. Então é youtube.com/Projeto Mayhem, como está aqui embaixo. E aí dá uma olhada, já segue o canal, aperta o sininho, liga, porque o YouTube ele só distribui canais que fazem vídeos de 10 minutos com musiquinha, e a gente prefere chamar pessoas que sabem do que estão falando. A gente tem entrevistadores que sabem o que estão perguntando, e a gente tem um debate aí para aprender. E são assim várias canais, várias divisões dentro. Eu sempre esqueço o nome lá dos grupos, mas você escolhe o assunto que você gosta e vai ter aí dezenas de entrevistas, né? Tiago Tomosauskas, tem cristal no Morte Súbita? Tem, inclusive a recomendação da vez é procurar um texto lá no Morte Súbita chamado Muro de Cristal. Esse é um texto que foi muito importante para a minha guinada para alquimia, que aconteceu um tempão atrás, e recomendo para todo mundo. Bom, quando eu falei que o Pedro era fantástico, 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 vocês se estranharam, mas agora vocês entenderam, né? O cara é muito bom mesmo. Pedro, muito obrigado por ter vindo dessa aula aqui para gente. Seu trabalho é maravilhoso. Quem ainda não conhece, mortesúbita.net é um site de ocultismo, esoterismo, misticismo, gnosticismo, religiões comparadas, que está aí no ar desde 1996, um conteúdo totalmente aberto, totalmente livre, totalmente sem censura, a gente não depende de programa de patrocínio, nada disso. Aberto para todo mundo que quiser explorar os seus campos de conhecimento. E quem gostar e quiser apoiar o projeto é catarse.me/mortesúbita, e aí você vai fazer parte do problema também. Muito obrigado a todo mundo, obrigado principalmente para você, Pedrão. Maravilha. Pedro Pavan, considerações finais. Bom, gente, eu só tenho a agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui, trocando, partilhando, aprendendo. E eu acho que o que eu sinto muito um ponto de gratidão é que essa oportunidade me permite fazer o que a gente veio para fazer, né? A sua primeira pergunta, Thiago, foi, tá, como é que esse guardião do mistério cristalino e tal? É isso. É isso. Então, só agradecimento a vocês todos e ao universo pela oportunidade de ser esse guardião do mistério cristalino. É isso. É isso aí. O Ulisses não está aqui, mas se ele tivesse, ele ia falar que a gente adora os convidados que vêm aqui, e aí eles falam e o olhinho brilha.
que a pessoa gosta do que está falando, sabe o que está falando, a gente percebe que, para quem está aqui fora, cada um desses caras que estão aqui em volta, a gente já entrevistou eles e já carcou umas perguntas pesadas. Então, cada um que vem aqui entrevistar é um especialista em alguma área diferente, né? E agora o Pedro também pode vir fazer pergunta e sacanear os outros amiguinhos, né? Então, a gente adora quando a pessoa vem, a gente sabe que ela, tipo, ama o que faz e se dedica mesmo. Então, hoje foi muito prazeroso, assim, para todo mundo que está aqui. E é isso aí, galera. Para vocês que acompanharam até a gente, então não esquece, segue o canal, dá o like, divulga esse link que a gente precisa dessa divulgação do boca a boca. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.